Hoje vamos recapitular o filme chamado AK-47, a arma que mudou o mundo. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o sargento Mikhail Kalashnikov comandava um tanque T-34 para o Exército Vermelho. Em uma batalha, um canhão antitanque alemão atingiu o tanque, ferindo a maioria da tripulação. Com os sobreviventes incapazes de recarregar o tanque, Kalashnikov ordenou que o motorista avançasse em direção ao canhão, destruindo-o. Depois, eles foram retirados da linha de frente para tratamento médico. Logo depois, o capitão Vassily Lyotai leva os homens feridos, incluindo Kalashnikov, de volta. No caminho, o veículo deles fica preso na lama. Lyotai e Kalashnikov saem para pedir ajuda aos moradores locais. Kalashnikov pergunta sobre a nova submetralhadora PPSH-41 que Lyotai está levando. Mas Lyotai não sabe o quão boa a arma é. Quando chegam a uma fazenda, 3 alemães aparecem. Lyotai mata 2 alemães, mas a submetralhadora trava ao tentar matar o terceiro. O alemão atira em Lyotai e Kalashnikov usa seu revólver para acabar com ele. A falha da submetralhadora motiva Kalashnikov a criar uma nova arma automática para o exército soviético. Ele conta a Lyotai que sempre foi um inventor, criando várias armas na infância, incluindo um sistema de secagem para camas de acampamento. Com segurança, Kalashnikov volta para a casa de trem, recebendo um assento prioritário junto com outros soldados. Um flashback mostra Kalashnikov criança, construindo secretamente um rifle de brinquedo funcional. No caminho de volta para casa, Kalashnikov desce na estação Matai, no Cazaquistão, onde trabalhava como engenheiro antes de ser demitido por criar armas na oficina. Em vez de ir para a casa da mãe, ele tenta convencer seu antigo chefe, Pavel Krotov, a ajudá-lo com seu novo projeto. Mas Krotov diz que ele está machucado e é incapaz de segurar um martelo. Kalashnikov diz que o Exército Vermelho precisa de uma boa metralhadora para vencer e oferece construir uma na oficina. No entanto, Krotov lembra dos problemas causados por Kalashnikov antes e recusa a ajuda. Mas, quando Kalashnikov vê o comandante de alta patente, Tenente-Coronel Bazarsov, saindo do trem, ele sabe que essa é a sua chance de apresentar seu plano. Kalashnikov aborda Bazarsov pedindo permissão para falar, e Bazarsov permite. Desde que entrou para o exército em 1938, Kalashnikov está no fronte de batalha, onde eliminou 4 tanques e 8 canhões antitanque. Ele detalha a situação dizendo que, às vezes, precisam recorrer à luta corporal. Ele enfrentou um alemão armado com uma metralhadora de 80 tiros que podia disparar rajadas em segundos, o que o motivou a criar uma nova para o Exército Vermelho. Depois de muita discussão, ele finalmente convence Bazarsov a recomendar sua ideia para Krotov. Com a ajuda das ferramentas e da oficina, Kalashnikov coloca suas ideias no papel. O maior problema surge quando ele começa a construir a invenção, pois está ferido e precisa de ajuda. Ele pede a Krotov, mas este se recusa a ceder homens. Então, Zhenya Kravchenko e sua equipe se oferecem para ajudar fora do horário de trabalho. Kravchenko, o operador de fresadora, conta com Dmitry Kuzmich, o torneiro-mestre, e outros como Mazik, Volodka, Sônia e Tio Misha. Todos estão dispostos a ajudar. Kuzmich analisa os desenhos técnicos da submetralhadora e pede mais detalhes. A equipe trabalha junta até a montagem ser concluída. Eles testam a nova submetralhadora do lado de fora e ficam impressionados com a arma. Quando Mikhail tenta apresentar seu protótipo de submetralhadora aos subordinados do coronel Bazarov, sem nomeação oficial e carregando uma arma de fogo não registrada por baixo do casaco, ele é imediatamente preso e seu protótipo confiscado. Apenas a curiosidade do Major Lebedev, um oficial de aquisição de armas, confirma que a submetralhadora foi feita à mão. O major envia a arma para Andrei Ivanovich Kazakov, que a testa com um especialista. Eles ficam muito impressionados com a submetralhadora. Os oficiais que prenderam Kalashnikov zombam dele por se dizer inventor. De repente, o Major Lebedev chega e manda soltá-lo. Posteriormente, Kazakov incentiva Kalashnikov a mostrar sua arma ao general Pavel Kurbatkin, comandante da Ásia Central. Kalashnikov chega ao campo de tiro e logo o general chega para testar a arma. O general testa a arma e também fica impressionado com o resultado. Observando que Kalashnikov usa um uniforme antigo, o general ordena que ele receba um novo. Além disso, Kurbatkin inscreve Kalashnikov em uma competição nacional de design de armas. Kalashnikov e os oficiais comemoram sua inovação com um jantar naquela noite. Em seguida,
Kalashnikov chega a Moscou e é colocado em um carro com destino a Golutvin, o centro de testes de armas de Shurov. No carro, ele conhece outro inventor, o Major Alexei Sudaev. Para a competição, Kalashnikov se reúne com o engenheiro sênior Vasily Fedorovich nas instalações. Fedorovich pede todos os projetos do seu trabalho, mas Kalashnikov ainda não terminou os projetos da nova submetralhadora e precisa encontrar uma solução. Durante o almoço com seus colegas inventores, Kalashnikov conhece Ekaterina Moisiva, uma assistente de design. Ela é responsável por ajudá-lo com os projetos de sua nova arma. Embora já esteja sobrecarregada de trabalho, Ekaterina aceita ajudar com uma condição. Kalashnikov deve evitar qualquer avanço indesejado. Ele mostra a ela o design da submetralhadora, e Ekaterina analisa cuidadosamente o tamanho e todos os detalhes. Kalashnikov sai da oficina e dá uma espiada pela janela, sendo percebido por Ekaterina. Ele visita o campo de tiro para observar os testes de armas e depois retorna à oficina para agradecer a ajuda de Ekaterina. Sem saber como recompensá-la, ele oferece açúcar como agradecimento. Naquela noite, no baile de oficiais, Ekaterina é convidada para dançar por um tenente-coronel. Kalashnikov não pode impedir. Quando o tenente-coronel a convida para acompanhá-lo para casa, Kalashnikov fica com ciúmes e quase começa uma briga. Ekaterina sai do baile e Kalashnikov a segue discretamente. Em casa, ela agradece pelo açúcar, dizendo que sua filha vai adorar a surpresa. Quando Kalashnikov pergunta sobre o marido dela, Ekaterina nega que ele esteja lutando na guerra e corre para dentro. Na manhã seguinte, Kalashnikov descobre que a arma de Sudaev venceu a competição. Isso o obriga a voltar ao Cazaquistão para confessar a derrota ao general Kurbatkin. O general pede que ele não desista e lhe dá uma segunda chance para tentar um novo design. Kalashnikov passa horas desenhando uma nova arma. No dia seguinte, ele volta à oficina para montar o novo projeto. E depois de concluído, os oficiais testam a nova arma e ficam novamente impressionados. Após receber uma carta de Ekaterina pedindo que ele volte e traga a nova metralhadora, Kalashnikov decide retornar ao centro de testes de armas de Shurov. O capitão Lobov, responsável por acompanhá-lo com a nova arma, sente inveja do sucesso de Kalashnikov e o trata com desprezo. Antes de embarcar no trem, Kalashnikov percebe que seu irmão está preso em um vagão. Lobov ouve Kalashnikov conversando com o prisioneiro e suspeita que ele seja um impostor. Desconfiado, Lobov leva Kalashnikov para uma armadilha e tenta assassiná-lo. No entanto, Kalashnikov o desarma e explica que não é um impostor e que não via o irmão há muito tempo. Lobov então decide esquecer o assunto. De volta à instalação, Kalashnikov convida Ekaterina discretamente para um passeio na floresta. Durante o passeio, começa a chover e os dois correm de volta para o prédio para se abrigarem. Nesse momento, eles se envolvem e se declaram um para o outro. No dia seguinte, os atiradores testam as metralhadoras e os resultados da competição são divulgados. Fedorovich informa que ambas as metralhadoras foram recusadas porque não atendem aos critérios técnicos. Os oficiais ficam confusos, mas Fedorovich acrescenta que a guerra continua e que todos os finalistas, incluindo Kalashnikov, devem continuar defendendo suas criações. Kalashnikov vai à clínica para ver se o médico o libera para voltar à linha de frente, mas seus ferimentos ainda não estão totalmente curados. Ele pensa que, se não tivesse voltado para a estação Matai, estaria colhendo cogumelos para sua mãe. Ele visita Ekaterina e sua mãe, e explica que ama Ekaterina e quer se casar com ela. Logo depois, chega a boa notícia da vitória contra as forças alemãs, e isso significa que a guerra acabou. Kalashnikov pensa que irão dispensar todos, pois não tem sentido fazer mais armas, mas Kalashnikov recebe sinal verde do coronel para continuar desenvolvendo sua nova arma inovadora, pois o Estado-Maior quer armas mais modernas. Com um departamento próprio, ele reúne sua equipe para começar o trabalho. O Major Alexei Sudaev aparece, vê o novo design da arma e recomenda que ele faça uma arma simples. Em 1947, Kalashnikov terminou o protótipo de sua nova arma automática e o envia para a fábrica de armas de Kovrov para desenvolvimento. Alexander Zaitsev se junta a ele para ajudar. Eles dedicam muito tempo e esforço para aperfeiçoar o novo rifle, seguindo a recomendação de Sudaev de mantê-lo simples. Ansioso para testar a arma, mas sem querer arriscar no campo de tiro, Kalashnikov decide fazer o teste sozinho. No entanto, o modelo do general Degtyarev está sendo testado no momento. Ele corre o risco e realiza seu próprio teste com sucesso. Como consequência, Kalashnikov é preso por disparar uma arma dentro da instalação sem autorização.
Nesse momento, Kalashnikov conhece o general Vassily Degtyarev, um famoso designer de armas e um de seus principais rivais. Ao saber que Kalashnikov nunca frequentou a escola para aprender sobre invenções, o general Degtyarev o menospreza. No entanto, o general pede para ver sua arma. Kalashnikov fica receoso, mas o general garante que não irá roubar suas ideias. Kalashnikov mostra a arma para o general e ele fica impressionado com a habilidade de Kalashnikov e a superioridade de seu design. Sabendo que sua arma não chega aos pés da arma de Kalashnikov, o general se retira da competição. Logo depois, a arma de Kalashnikov é submetida a testes rigorosos em ambientes hostis, incluindo submersão em água e areia. Em seguida, ele retorna a Shurov, onde é recebido por Ekaterina com a oportunidade de compartilhar boas notícias. Kalashnikov compartilha que a arma passou nos testes e Ekaterina compartilha que está grávida. Em 1949, o marechal-chefe Nikolai Voronov pessoalmente recebe Kalashnikov em Moscou para homenageá-lo por suas contribuições. O marechal o leva para ver os soldados usando a nova arma designada como AK-47, que passou por extensos testes de campo e recebeu aprovação final para a produção em massa após a primeira rodada de testes. O marechal informa que ele recebeu uma licença prolongada e agradece pelos serviços prestados. Sem perder tempo, Kalashnikov leva sua família de volta para a fazenda da mãe. A fama do AK-47 se espalha pelo mundo, tornando-se a arma de fogo mais popular e amplamente usada do planeta. Apesar do sucesso, Kalashnikov nunca desejou a violência e a destruição que a arma causou. Ele acreditava que a criou para defender seu país. Espero que tenham gostado. Até a próxima!